Alô, você estudante, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção e explicação do PET. É isso aí, nós estamos agora iniciando o PET volume 5 e temos muito para aprender durante estas 4 semanas. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou com os amigos? Isso daí é importante, é o feedback que nós temos para poder continuar ajudando vocês. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês ajudam outros colegas compartilhando, dando like, gostei. Mais do que isso, utilizem os comentários para dar opinião, sugestão e outras coisas mais para que nós tenhamos uma interação, tá certo? Nosso momento agora é com a língua portuguesa, 6º ano, semana 1, PET 5. Então vamos lá. Nas nossas atividades, primeiro nós temos aqui algumas informações, a definição de charge, de cartoon e de tirinha. São bem parecidos. Todos os três se utilizam principalmente do humor. Mas quais são as diferenças? Vamos analisar? A charge. A charge ela faz uma sátira, que é uma crítica sarcástica. É aquela espetadinha, sabe? De situações, prestem atenção nisso, situações específicas, situadas no tempo ou no espaço. A charge é como se eu dissesse, é uma coisa da moda, é uma coisa de agora, às vezes envolvendo uma personalidade do momento. As charges elas costumam ser, então, personalidades públicas, como um político ou um artista, por exemplo. Já o cartoon, ele também é um texto humorístico e ele se caracteriza como uma espécie de anedota, uma piada gráfica sobre o comportamento humano. Ele é mais geral, é alguma coisa que você vê aqui, você vê nos Estados Unidos, você vê no Japão. Ele não se prende a um momento específico. Ele pode começar a partir de um tempo, mas ele não quer tratar daquele período somente, tá certo? No geral, o cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar. Satirizando, tá vendo? Nós temos uma sátira tanto na charge quanto no cartoon, satirizando costumes humanos sem fazer referência a uma personalidade em específico, tá bom? Você vai colocar ali pessoas comuns, pessoas normais, seres aí do geral. E a tirinha é uma sequência de quadrinhos. Aqui no nosso exercício, vocês vão notar a tirinha de uma maneira mais fácil, porque passou de um quadrinho, nós já temos ali uma tirinha. E ela geralmente faz crítica aos valores sociais. Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Você já deve ter visto em cruzadinhas, em jornais, em revistas. Pode-se dizer que são como histórias em quadrinhos, só que elas são mais curtinhas. É só uma tira. Por isso que a gente chama de tirinha. E como eu já falei, pode estar em jornal, revista e sites da internet. Vocês notaram agora que o texto está um pouquinho maior? Nos comentários vocês falaram, ô tio, aumenta a letra. Então, para ajudar vocês, eu aumentei, tá bom? Vamos lá, então. Atividade número 1. Leia os textos abaixo e identifique o gênero de cada um deles a partir da explicação. Qual a explicação? Essa explicação que eu acabei de ler e de dar para vocês. Nós vamos ver se é charge, se é cartoon ou se é tirinha. Vamos ao texto 1. Veja como a lua está bonita. Veja como a lua fica maior. Lene, isso não é a lua. E está lá o Lene, tão bonita. Igual um pongozão, um panguá. Que nós temos aqui? Uma tirinha. Não é verdade? Mais de um quadrinho. Preste atenção que sempre o humor vai estar
colocado de maneira às vezes mais sutil, de maneira mais explícita, mas tanto o cartoon, quanto a charge, quanto a tirinha, eles têm no seu efeito, ele tem um efeito humorístico, ele tem um sentido humorístico. Então aqui nós temos no texto 1 uma tirinha. No texto de número 2, cara, que doido! Ela imprime enquanto você digita. Eu não sei se você conseguiu entender essa tirinha aqui, número 2. Se você conversar com seu pai, com sua mãe, eles vão entender. Porque antigamente nós tínhamos a máquina de datilografar. E a máquina de datilografar, você colocava a folha, e a partir do momento que você apertava a tecla, havia um mecanismozinho que batia naquela folha, tinha uma fita, e aquela tecla que você batia, ela ficava marcada na folha. Ela ia, então, fazendo a impressão dos caracteres simultaneamente. É claro que não é a impressão que nós conhecemos hoje. Ali nós tínhamos uma faixa que soltava uma espécie de uma tinta, e aí com o mecanismo, era tudo mecânico, a máquina de datilografar, você batia a tecla, e cada tecla correspondia ali a um caractere. Então ela apertava aqui, ó, ela fazia isso daqui. O menino ali, ele, olha que doido, ela imprime enquanto digita. Como é algo já mais atemporal, é algo que alcança agora qualquer sociedade, não está falando de um momento específico. Se nós estivéssemos numa época de transição da máquina de datilografia, de datilografar para os computadores, poderia até ser uma charge. Mas como já ganhou um aspecto atemporal, no texto de número 2, nós temos um cartoon. O texto de número 3, esses aqui vocês vão ter que responder, gente. Olha só. Casa comigo, e ao invés de oferecer uma rosa, uma aliança, olha o que ele está oferecendo. Álcool em gel. Álcool em gel, no ano passado, era alguma coisa importante? Era alguma coisa que a gente dava valor? Esse ano, por conta do coronavírus, todo mundo está falando em álcool em gel, não é verdade? Inclusive, o preço nas farmácias do álcool em gel foi lá em cima. Então, é algo da atualidade, é algo desse momento. Talvez essa mesma charge, vista dali uns 10, 15 anos, a pessoa olhe e ela não entenda, ela não veja a graça. Nós conseguimos perceber a graça, por quê? Porque nós estamos vivendo o período. Então, é uma charge. Texto número 4. Olha aqui, ó, quarentena. Também é algo que nós estamos vivendo nesse período, é a atualidade. O menino está virando provavelmente para os pais dentro de casa e está dizendo assim, aonde vocês vão tão chiques? E eles disseram, comprar pão. Qual é a graça? Quem está vivendo esse período de isolamento sabe que às vezes a gente fica assim, entediado, doido para sair, e a gente não usa mais as nossas roupas de festa, as nossas roupas melhores. Por quê? Porque a gente fica o dia inteiro dentro de casa, às vezes a gente está doido para colocar uma roupa diferente, uma roupa nova, mas ninguém está saindo. Então aqui na charge a graça é justamente essa, as pessoas estão bem arrumadas para comprar pão. É uma anedota que nós temos para hoje. Talvez os nossos filhos e os nossos netos, se nós não explicássemos para eles e eles olhassem ali, eles não iam entender. Que graça é essa? Vestiu a roupa para comprar pão. Porque eles não sabem o que foi a quarentena. Tá certo? Texto de número 5. Filho, o que caiu na prova? Aí ele responde provavelmente para a mãe, né? Minhas lágrimas quando vi que não sabia de nada. É uma situação universal, não é? Não é de um período comum. Essa piadinha aí, ela poderia ter sido feita há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, poderia ter sido feita para o meu pai, poderia ter sido feita para a minha época de escola, pode ser feita para a sua época de escola também. Então nós temos aqui um cartoon. Como vai ficar, então, as nossas respostas? Vamos lá. Quais os gêneros dos textos lidos? Texto 1, então, nós temos a tirinha. Texto 2, nós temos o cartoon.
Texto 3, nós temos a charge. Texto 4, novamente a charge. E no texto 5, o cartoon. A letra B agora quer que a gente explique qual é o assunto tratado em cada texto. O que está falando aqui nesse texto, gente? Pensa aqui comigo. Que bichos são esses? Não são os dinossauros? Você já ouviu aquela história do meteoro que veio e que caiu e que por conta desse meteoro veio a extinção dos dinossauros? Então, o assunto tratado aqui de maneira bem humorada é a extinção dos dinossauros. No texto de número 2, nós temos aqui um menino que não conhece a máquina de datilografar com o seu pai. E o pai olha de um jeito, o menino de uma maneira surpresa. Por quê? Porque há ali um conflito de gerações. Já no texto de número 3, está se falando do valor e da importância do álcool em gel nesse período que nós estamos vivendo. No texto de número 4, as consequências do isolamento, de como que nós estamos presos, de como que nós estamos doidos para sair, como que a gente quer usar a nossa roupa. Está falando de algumas consequências do período de isolamento ou quarentena. E o texto de número 5, sobre o que está falando? Sobre o desempenho desse aluno na prova. Para a gente resumir isso aqui respondendo, olha só. Qual é o assunto tratado então em cada texto? Texto 1, extinção dos dinossauros. Texto 2, conflitos de gerações. Texto 3, o valor do álcool em gel em nossos dias. Texto 4, consequências do isolamento na quarentena. E número 5, o mau desempenho do aluno em sua prova. Prestem atenção, gente, eu até coloquei aqui, olha só, reparem aqui. Esse mal aqui não é mal com L. Olha aqui, ó, isso aqui estaria errado. É mal com U. E como eu sei, tio, que eu devo colocar mal com U ou mal com L? Vamos para a dica. Todas as vezes que você puder substituir a palavra mal por bom, então mal é com U. Todas as vezes que você substituir a palavrinha mal, puder substituí-la por bem, então é o mal com L. Por exemplo, você aluno você é um mau aluno. Eu não estou dizendo que você é um mau aluno, não. Estou só dando um exemplo. Esse mal aí é com U ou com L? Você é um mau aluno. Eu consigo trocar esse mal por bem ou por bom? Vamos ver? Você é um bem aluno. Ou você é um bom aluno. Como é que você fala? Você é um bom aluno, não é? Então, o contrário de bom é o mal. Ele foi bem na prova. Eu não digo ele foi bom na prova. Então, se eu digo assim, ele foi mal na prova, esse mal é contrário de bem. Eu posso colocar no lugar do mal a palavra bem, que dá sentido. Então, é o mal com L. Tá certo? Mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Tenta substituir uma palavra pela outra e ver qual que se encaixa. Se encaixar o bom, mal com U. Se encaixar o bem, mal com L. Atividade de número 2. Você sabe o que é persuasão? Aqui nós temos uma definição de persuasão. Persuasão é uma estratégia de comunicação que utiliza recursos emocionais ou simbólicos para induzir, para convencer alguém a ter uma ideia, uma atitude, realizar uma ação. É o convencimento. E quais são os recursos persuasivos que nós temos aqui? Emprego de comparações, analogias, exagero ou suavização. Você pode tentar convencer através desse recurso.
Você pode fazer o uso do modo imperativo nos verbos. Nós temos um modo indicativo, nós temos um modo subjuntivo, nós temos um modo imperativo. A ideia do verbo no modo imperativo é a de dar sugestão, de dar ordem, de dar opinião, de uma maneira assim, bem direta. A nossa terceira forma é o emprego de linguagem próxima do público-alvo. Você vai falar na língua do povo para cativar o povo. Você vai falar na língua do jovem para cativar o jovem. Você vai ver qual é o público-alvo, para quem você está se dirigindo. E, finalmente, o uso de trocadilhos e jogos de palavras. Dito isso, vamos lá. Leia o texto abaixo e responda as questões. Nós temos aqui o texto. O que é o texto? É todo esse quadro aqui, tanto aquilo que é verbal quanto aquilo que não é verbal, tanto figuras quanto texto, tá certo? Qual é o assunto tratado nesse texto, gente? Olha só. O que vocês acham? Está aqui uma mãe, está aqui uma senhora, está aqui um garotinho, está aqui uma gestante, está aqui um idoso. E aqui está dizendo, gripe é doença séria. Vacine-se, e aqui um período de 10 a 31 de maio. Então, nós temos uma campanha de vacinação contra a gripe. Qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? Qual desses aqui? Emprego de comparação? Não. Emprego de linguagem próxima do público-alvo? Talvez. Uso de trocadilhos e jogos de palavra? A gripe é doença séria, não, tá bem? Eu não estou vendo aqui um jogo de palavras, eu não estou vendo trocadilhos. Agora, e o uso do modo imperativo no verbo? Será que eu tenho? Olha só, eu tenho, ó, vacine. É o verbo vacinar no modo imperativo. Então, qual recurso foi utilizado? Uso do modo imperativo nos verbos. Qual que é o termo que marca esse recurso? É o verbo no modo imperativo, ou seja, o vacine. Pergunta de número 4. O folheto, panfleto, é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços com o objetivo de incentivar o leitor a adquirir esses produtos ou serviços ou a mudar de comportamento. O texto acima se encaixa nessa definição? Que definição, gente? A definição de que é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços com o objetivo de incentivar o autor a adquirir esses produtos ou serviços ou a mudar de comportamento. Isso aqui que eu acabei de sublinhar, isso é visto aqui nessa campanha? Será que é ou que não é? É claro que é. Por quê? Porque o texto aqui, ó, esse texto aqui, ó, que é um anúncio publicitário, ele está incentivando o leitor a utilizar o serviço prestado pelo SUS. O SUS está fazendo uma campanha de vacinação e ele está tentando chamar o leitor para se utilizar desse serviço. Eu também poderia colocar, eu acredito que o seu professor vai aceitar também, a questão da mudança de comportamento. Porque quando eu falo aqui que a gripe é uma doença séria e que ela precisa ser prevenida, eu posso mudar meu comportamento. Tem muita gente que diz, não, gripe eu não preciso me preocupar, não. Para que tomar vacina da gripe? Então, quando eu digo assim, olha, gripe é uma doença séria, eu posso também estar convencendo você a mudar de opinião. Você achava que não precisava vacinar e agora eu estou te mostrando, ó, isso é importante. Estou utilizando inclusive a imagem de uma criança ali para falar assim, olha, não brinca com isso, isso é sério demais. Você que é gestante, você que já é uma pessoa idosa, tá vendo? Então você pode colocar aqui essa resposta dessa forma, acho que ela está bem completa e ela vai atender. Número 5. Nesse texto há uma imagem. Qual é a imagem? A imagem aqui destas pessoas, cada uma representando um grupo diferente. Se o panfleto apresentasse somente o texto gripe é doença séria, vacine-se, ou seja, imagina que só tem o texto e não tem essa foto aqui. Ela teria o mesmo impacto no leitor?
Claro que não. A imagem ela chama a atenção, porque a imagem ela ilustra o que está sendo dito e ela desperta a atenção, sensibilizando. Você olha ali a foto daquele bebezinho, você se sensibiliza. Uma mãe, uma gestante, ela olha a foto de uma outra gestante, ela se sensibiliza. Então, qual resposta? Não teria. Não teria o quê? Não teria o mesmo impacto. Ponto. Agora, a segunda resposta. Por que a imagem é importante? Porque a imagem ilustra e desperta a atenção do leitor, sensibilizando. Vamos para outra atividade. Nós temos aqui um novo texto, uma propaganda da Ruffles, da nova batata que eles lançaram, Crocush. E aqui nós temos um texto tão Crocush quanto o nome. Se vocês quiserem depois, vocês podem pesquisar no YouTube, tem essa propaganda no YouTube. Talvez você... não quero digitar esse código não. Então você copia lá no YouTube, Ruffles Crocante, que aí você vai ver a propaganda, tá certo? E inclusive se você assistir a propaganda vai até te ajudar nas respostas. Por quê? Porque a primeira pergunta é a seguinte: qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? Para facilitar, eu peguei aquele texto que estava lá em cima e trouxe aqui para baixo. Ó. O que é persuasão e quais são os recursos persuasivos? Nós temos aqui 4. 1, 2, 3, 4. Qual desses 4 aqui será que foi empregado aqui? Vamos olhar. Uso do modo imperativo? Não. Tão crocush quanto o nome, nós não temos aqui um verbo no imperativo. Então, já vamos excluir isso aqui. Emprego de linguagem próxima do público-alvo? Até pode ser, mas como está pedindo apenas um recurso, eu vou procurar um que seja mais próximo. Emprego de comparações, analogias, exagero e suavização? Não. Agora, o uso do trocadilho jogo de palavras, isso tem. Por quê? Porque está fazendo um trocadilho entre a palavra crocante com o crocush. Está fazendo, inclusive, um jogo de palavras. Assista a propaganda que vocês vão ver o jogo de palavras, o trava-línguas que é feita nessa propaganda. Tá certo? Agora, qual que termo que marca esse recurso? Onde que eu tenho um trocadilho aqui? Ou o jogo de palavras, melhor dizendo, no crocush, que é uma ideia de crocância, que é uma palavra nova, ou crocante. Inclusive, gente, voltando aqui na questão de número 1, se você quiser colocar também linguagem próxima do público-alvo, não é errado, porque a gente fala essa crocância, a gente inventou essa palavra aqui, só que na propaganda em si, se você olhar, não tem ali a palavra crocância, vem na sua mente que crocante é porque tem muita crocância, ou a batata ela é crocante. Cuidado, gente, eu não estou falando que crocância existe, não. Tá bom? É só um linguajar meio coloquial. Beleza? O crocush é o termo que marca o recurso. O meu jogo de palavras está aqui. Esse texto é parecido com o da atividade anterior, mas ele tem um objetivo diferente. Qual é o objetivo desse texto? Incentivar o leitor a adquirir o produto. Galera, parece que a nossa câmera travou, não travou? Se tiver travado, vamos continuar somente com a nossa voz. Vocês vão ter ali a imagem congelada, vez por outra, isso acontece, mas nós vamos seguir em frente. Prestem atenção aqui no detalhe que eu coloquei, objetivo de incentivar o leitor a adquirir esses produtos, serviços ou mudar de comportamento. A persuasão é isso. E aqui nessa propaganda, qual é o objetivo? Incentivar o leitor a adquirir, a comprar a batata. É isso que a Ruffles quer. Texto de número 2. Esse aqui vocês conhecem muito bem, né? Nós temos ali uma alusão ao filme Os Minions.
Não é verdade? Você já deve ter assistido. Começou com o meu malvado favorito, mas aqueles bichinhos do... Não sei imitar, mas fizeram muito sucesso. Daí, uma agência de publicidade deu a ideia para a Hortifruta e eles trabalharam então com esta paródia. A pergunta de número 4 diz o seguinte: nesse outro texto, qual produto está sendo divulgado? Está sendo divulgado os produtos da Hortifruta, ou da Hortifruti, me desculpem, que são hortifrutigranjeiros. Que palavra grande, tio. O que significa hortifrutigranjeiros? Horti, produtos de horta, da horta. Frute, frutas, produtos do pomar. Granjeiros, vem de granja, produtos da granja. Então, o produto que está sendo divulgado são produtos de horta, pomar e granja, que são os produtos oferecidos na Hortifruti. O que mais lhe chamou a atenção nesse anúncio? Estou colocando minha opinião e eu acredito que seja a sua também. A imagem dos milhos, né? E o nome abaixo, Millions. Eles ficaram parecidos com os Minions, não ficaram? Justamente o que nos diz a pergunta de número 6. A qual filme esse anúncio faz alusão? Aos Minions. Número 7. Qual recurso persuasivo foi utilizado? Olha aqui, ó. Millions para Minions é um trocadilho, é um jogo de palavras. E qual é o termo que evidencia esse recurso persuasivo? Onde que nós temos a troca de palavras? Aqui, ó. Nos Millions. Pergunta de número 9. Qual é o objetivo desse texto? O leitor é incentivado a fazer o quê? Lembra, gente, que a persuasão, ela tem por objetivo incentivar, fazer o leitor adquirir um produto ou um serviço ou mudar de comportamento. O que nós poderíamos colocar aqui, então, como resposta? Qual é o objetivo? Incentivar os leitores a mudarem ou a mudar o comportamento. Coloquem aqui, por favor, gente, vou fazer aqui ao vivo com vocês, incentivar os leitores a mudarem de comportamento ou mudarem o comportamento, adquirindo hábitos saudáveis de alimentação e assim adquirirem ou comprarem. Vamos mudar aqui também, ó. Ô tio, mas por que você está mudando aqui? Porque eu não gosto de ficar repetindo palavras. Se eu já usei o verbo adquirir lá em cima, eu posso substituir ele por outro, eu vou substituí-lo, tá certo? Então eu vou passar uma borracha aqui, para não confundir vocês, para deixar a resposta bonitinha. Acredito que todo mundo vai entender, legal. Olha lá, vamos ver se cabe aqui. Opa, entrou. Beleza? Vamos para a resposta? Então, incentivar os leitores a mudar de comportamento. Por quê? Porque nem sempre a gente tem uma alimentação saudável. Então, ele está querendo mudar o comportamento para que tenha o quê? Olha só, em busca da alimentação saudável. Está mudando o comportamento. Mas não é só esse o objetivo. A Hortifruta quer muito mais que isso. Ela quer que você mude de comportamento para que você possa comprar os produtos que ela oferece. Porque ela fatura, ela ganha dinheiro vendendo produtos, vendendo alimentos considerados saudáveis. Então, se você mudar o seu comportamento e comprar só e buscar sempre uma alimentação saudável, eles vão vender mais produtos. Esse é o objetivo. Beleza? Que pena que a nossa imagem congelou, mas a gente conseguiu gravar. Até a próxima. Tudo de bom!